E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aí, com o propósito de ler a Bíblia em 100 dias. Aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Tem todo o cronograma para a gente ler a Bíblia, fazer a leitura da Bíblia em 100 dias. Então, nós vamos começar aqui no início aqui, ó. Seria do Gênesis capítulo 1 e 2 no primeiro dia, né? Então, vamos estar fazendo a leitura aí da Bíblia para quem quiser acompanhar aí. Já segue o perfil, comenta, compartilha para ajudar o canal. Então tá, vamos lá, Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe água de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou de terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem semente e árvores, cujos frutos produzam sementes que de acordo com as suas espécies. E assim foi. E a terra fez-se brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus, haja luminares e firmamento no céu para separar o dia da noite. Sirvam eles os sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam-se luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou firmamento dos céus para iluminar a terra, governar no dia e à noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Disse também Deus, inclinam-se as águas de seres vivos, encham-se as águas de seres vivos, e vêm as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que provam as águas, que povoam as águas, e de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham-se as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. E disse Deus, produzam a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os animais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, e os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se moverão ao chão. Deus criou o homem à sua imagem.
e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham-se e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Eles servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimentos a tudo o que tudo o que tem em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e todas as criaturas que se movem rendem ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo havia feito, e tudo havia ficado bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Capítulo 2. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia concluído a obra realizada, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e santificou, porque nele descansou toda a obra que realizará na criação. A origem da humanidade. Esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia o homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formará. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro era Pison. Ele percorrerá toda a terra de Ávila, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxê e Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Assíria é o Tigre, e o quarto o rio Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome do homem desse a cada ser vivo. Esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos e às aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que auxiliasse e correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela e que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela não será chamada mulher, porém do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne.
o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Bom, então lemos aqui, né, o projeto aqui de ler a Bíblia em 100 dias. Aqui, como diz aqui no início, entendeu? Seria aqui Gênesis capítulo 1 e 2. Então, a primeira parte já foi, né? Para ler a Bíblia em 100 dias. Se junte comigo nesse propósito aí, vamos entender mais de Deus. Vamos buscar mais de Deus, né? Eu sou meio falho ainda, estou aprendendo com Deus e pedindo para que Deus me abençoe e que eu tenha entendimento sobre a palavra dele, que é o que eu mais quero. Então acompanhe junto comigo aí do início ao fim, vamos fazer essa leitura da Bíblia junto. Me chamo André Fontela, tô aí por que precisar. Falou? Tamo junto.